Olá pessoal do bem, eu estou indo trabalhar e aproveitando, como acostumado fazer ultimamente, gravar alguma coisa para vocês assistirem. Ultrapassamos aí a nossa barreira de 100 inscritos no canal, o que pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para nós é um número bem importante, bem legal. Bom, eu começar falando daquilo que na minha opinião é o menos relevante, mas que foi o que tomou mais espaço, que teve mais espaço na mídia, que foi o caso do senhor Neymar Júnior, né? E eu vou falar de 4 coisas, essa é a primeira, né? E o que eu acho interessante nessa situação toda, eu não vou ficar aqui realmente comentando aquilo que todo mundo já sabe. A menina lá, Nájila Trindade, se eu não me engano o nome dela, foi até a França. O Neymar, como é sabido, pagou a passagem dela e teve um encontro romântico com ela no hotel e tal, que seria algo normal, né, na rotina de alguns jogadores e tal, e artistas, pessoas famosas e tal. Acabou virando um caso de polícia, porque conforme todo mundo viu aí, acompanhou, ela acusou de estupro, violência, e ele, de uma forma até bem arrojada, ele se antecipou, já foi para as redes sociais, já publicou as mensagens calientes que haviam trocado pelo WhatsApp e tudo mais. Então, não cabe a mim, como eu falo, não cabe a mim julgar. Eu não estava lá, não quero saber. Como diz minha mãe, né? Deus não me chame por testemunha, não sei de nada, não vi nada. Só que lógico, o caso tomou uma repercussão imensa, não é? E aí que eu analiso, né? O tema dessa semana, no geral, é bem esse, né? A ordem e o final das coisas. Então, é um caso que na verdade é um caso privado, problema particular deles, tomou dimensões monstruosas. Ficou péssimo para ele, para a imagem dele, que já não era aquela coisa toda. A moça virou uma celebridade, né? Tal da Nájila Trindade, virou uma celebridade, mas de uma forma um tanto quanto ruim, né? Eu acho, não sei. E lógico, a imprensa adorou. Quem gosta de uma fofoquinha, né? Vibrou, o assunto tomou conta da internet, da televisão. Então semana passada foi o grande assunto, e esta semana, né, continua a coisa pegando fogo. E aí entra uma questão interessante, né? Que você vê que o Neymar, com essa situação toda aí, que repito, não estou aqui para julgar ninguém, não sei de nada, acabou se sobrepondo em destaque a seleção brasileira. E querendo ou não, toda essa situação aí acabou também afetando a seleção, já que ele se machucou. E aí teve gente falando que é grupo dele, que não sei o que, que eu não acredito. Eu acredito que ele se machucou realmente. Agora, lógico que não sou fisioterapeuta, não sou médico da seleção, não estou lá, não posso atestar nada, mas eu acredito que sim, logicamente ele teve essa contusão. E é fácil até entender, porque a cabeça dele, obviamente, não tá legal, né? E aí eu vi muita gente falando assim, na internet, comentários que eu achei pertinentes, inclusive, que o Tite nem deveria ter convocado o Neymar, né? Eu concordo, vendo que o sujeito está na situação complicada como essa. Podia muito bem chegar nele, ainda mais o Tite, que é bom de conversa, é um cara que respeita, né, as pessoas e tal. E vai falar, ó,
você não tá legal, você não tá bem, resolve esse caso, deixa a poeira baixar, você volta, você vai continuar sendo 10 da seleção, sei lá, o capitão da seleção, dono da seleção, sei lá o que for. Vamos esperar a poeira baixar. E aí acabou não acontecendo isso. E aí ficou aquela coisa, né? Você vê, no final das contas, o Neymar acabou tendo muito mais destaque, mais relevância do que a própria seleção brasileira, que aliás é outro assunto interessante. É interessante e triste ver a que ponto o futebol brasileiro chegou. É uma coisa até meio complicada, porque a seleção brasileira, que devia ser o grande destaque de tudo que está acontecendo aí, da Copa América e tal, não está despertando grande interesse. Então a leitura que eu faço dessa situação da seleção hoje é o seguinte, que é uma situação, na minha opinião, muito desconfortável, que é assim: se ganhar a Copa América não vai fazer mais que obrigação, e se perder é um escândalo. Complicado isso aí. E tem uma outra opção, que seria de repente o Brasil ganhar a Copa América e dar show, dar espetáculo. Eu não acredito muito nessa hipótese, né? Primeiro pelo Tite, que é um técnico que eu já cansei de falar, gosto muito dele. Ele pessoa, ele como o jeito que ele trabalha, eu acho muito legal. Mas tá na cara que ele hoje, aparentemente, né, é refém dos interesses da CBF. Eu não poderia deixar de ser. E outra que eu pergunto, quem que poderia nessa seleção que a gente vê aí dar espetáculo, né? O Neymar tá fora. Gabriel Jesus é um potencial, mas desde que foi para a Inglaterra já não encanta tanto. Não que jogue mal, um grande jogador, claro, mas já não encanta tanto quanto no começo aqui no Palmeiras. Então o que nós vamos ter é aquilo lá, né? O Brasil jogando aquele joguinho competente, bacana, tal. E basicamente é isso, né? Se ganhar, ganhou, legal, vai ter gente comemorando, vai ser bacana, mas em vista do como está a situação do futebol hoje, o Uruguai aí já mudando bastante o time, uma fase de mudança muito grande. A Argentina também caminha por esse lado. Então, tudo indica que o Brasil não tem, acredito eu, que tem grande chance. Para mim é o grande favorito a essa competição. E aí o assunto que eu considero mais relevante, que é, né, a parte de economia, administração, política, Bolsonaro, Congresso, essa turma toda aí, não teve tanto destaque. Teve bastante destaque, mas não tanto quanto seria de se esperar. E uma coisa que eu achei bem legal essa semana foi essa viagem do Bolsonaro à Argentina. Achei formidável a ideia aí da moeda única. Talvez até eu faça posteriormente um vídeo explicando como eu vejo de forma mais detalhada essa parte. Eu que acredito, a princípio, seja uma coisa formidável, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Tem os dois lados, né? Tem uma coisa sempre tem um lado do que é o ideal, perfeito, mas eu vejo uma possibilidade muito grande. E eu vi o pessoal comentando, principalmente na internet, os comentaristas de sempre, dizendo que foi uma jogada do Bolsonaro, que ele não vai fazer nada. Então eu acho que esse pessoal, falta eles analisarem as coisas com um pouco mais de frieza, um pouco mais de cautela, porque quando o Bolsonaro esteve lá nos Estados Unidos e o Trump falou a respeito do OCDE, o pessoal comentando, porque isso aí é grupo, não vai ter nada e tal. E na verdade, hoje, na prática, os Estados Unidos, o Trump cumpriu aquilo que prometeu. E hoje o Brasil, para entrar no OCDE, só depende do próprio Brasil. Essa que é a verdade. As portas lá estão abertas e o Trump fez a parte dele. E agora com o Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro está prometendo aí essa nova moeda, que eu repito, para mim eu acho que seria uma coisa formidável, não seria coisa boa. É formidável
tá? E que mereceria até uma análise mais profunda a respeito. E o pessoal, não, que ele está prometendo por causa da política, mas não vai fazer nada disso. Então esse pessoal acho que nós não estão acompanhando muito o que seja o Bolsonaro e o que seja o Trump, né? Que eles podem ter o defeito que for, mas blefar não é muito com eles não, né? Eu acho que eles prometem e pelo menos fazem de tudo para cumprir aquilo que estão prometendo. Que o pessoal está muito acostumado com a política antiga, né? Esse que é o problema. E eu vejo, lógico que essa criação da moeda única, claro, tem tudo a ver com o Macri, né? Se reeleger na Argentina, porque eu acho muito improvável que o Bolsonaro queira fazer alguma coisa de mais profundidade com Cristina Kirchner. Eu acho muito inviável isso aí. E o fato é que é muito criticado, né, principalmente o governo brasileiro, logo como entrou, com declarações muito fortes contra a Venezuela e contra Cuba, e isso o pessoal não estava muito acostumado, estava acostumado com aquela coisa mais hipócrita, e o governo Bolsonaro já mudou muito nesse aspecto. E claro que a ida do Bolsonaro acabou sendo muito positiva para o presidente lá, o Macri, mas ele é muito fraquinho, né? Eu acho assim, ele não tem... não é estilo Bolsonaro, né? Não é aquele cara que chega chegando, falando, pegando, não, ele é mais politicamente correto e tal, e talvez seja esse um dos grandes motivos que lá na Argentina, mesmo ele tendo uma visão econômica, assim, acho bem melhor e tal, ele não conseguiu fazer muita coisa, porque ele não tem aquela pegada, né? Não tem aquela força que tem um Bolsonaro aqui no Brasil, mas mesmo assim, a aposta do Bolsonaro tem sido forte, e veja que ele já, o Macri lá já passou a liderar, né? Lá na Argentina, ele praticamente já estava sem chance, né? O presidente lá da Argentina estava sem chance praticamente de se reeleger. Agora com a chegada e o apoio do Bolsonaro e tal, a coisa ele já, segundo lá as pesquisas na Argentina, já está liderando, né? Então é uma coisa muito positiva. E o mais que talvez assim chamou bastante atenção aqui nessa semana que passou, foi lá o quebra-pau lá no Congresso da Joyce Hasselmann contra o Major Olímpio. E aí é óbvio, né, que sempre tem aquelas pessoas que uns, né, igual eu tava vendo o Zé Márcio ali criticando lá, que ele fala, né, chama, eu acho até muito engraçado, né, ele chama a Joyce Hasselmann de sirigaita patética, ele tem uma birra com a Joyce Hasselmann. E aí tudo bem, nessa parte eu acho que, né, para mim já é o contrário, né? Confio muito mais na Joyce Hasselmann do que no Major Olímpio. Mas aí a questão que muitas vezes falta é uma análise mais fria, né, sobre os fatos, né? E acabou, lógico, chamando a atenção porque o povo gosta também de um auê, de um bate-boca, de uma confusão. O povo adora, né, essas coisas, né? E acabou sendo um assunto importante. Uma notícia que teve bastante destaque aí na mídia, que foi a morte do André Matos, grande músico, cara assim que realmente formidável, né? Eu não sou muito chegado em rock, não é muito minha praia, mas eu dou um destaque muito grande, né, a ele. Até foi uma surpresa, porque ele é jovem ainda, né? Mas enfim, que ele fazia, principalmente quando ele fazia parte do Angra, né? E por que eu digo isso? Porque, como eu já disse, né? Como eu já falei, eu não sou muito fã de rock. Eu ouço tudo que é tipo de música, né? Música brasileira, música chilena, música argelina, música japonesa, coreana. Eu tenho até um grupo de amigos que a gente troca muitas essas informações. Descobri uma coisa legal aqui, não sei onde. Então a gente troca muitas informações. Eu sou muito assim, antenado assim, com tudo que rola pela música, pelo mundo afora. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas em outros lugares também. Eu ouço música alemã, francesa, enfim, música indiana. Eu gosto muito de saber, né, o que está fora desse circuitinho, né, que a gente já está acostumado. E eu lembro que o Angra é uma das poucas bandas assim, rock, principalmente rock pesado, que eu realmente gosto bastante, né? Uma banda que foi uma coisa assim que eu me encantei logo de cara. São duas bandas que de rock assim, um pouco mais pesado e tal, que eu faço assim ressalvas, que eu gosto muito, né? Uma, o Faith No More, que até hoje eu ouço. Aquela banda para mim foi uma coisa espetacular, né?
E a outra foi o Angra, que o Angra, quando eu assisti a primeira vez na televisão, foi na MTV, né, na época da MTV, que era o HF na época, e era até o hábito, ao invés de ouvir rádio e tal, deixava o TV ligado e ficava ouvindo ali. Acho que é um hábito que muita gente começou a ter também naquela época. E eu ouvi aquela banda, aquela pegada mais pesada e tal, e eu gostei muito, e pensei até a princípio que era uma banda americana. E depois eu fui me informar, porque na época não era como hoje. Hoje na internet você vai lá, clica, você sabe até que camiseta que o cara dormiu na noite passada. Na época não era assim, não tinha tanto acesso à internet. Aí eu fui me informar, a Angra, uma banda brasileira, e aquilo me deixou muito, fiquei muito impressionado, né? A qualidade. E pra mim, eu tenho como, certamente, tecnicamente, em termos técnicos, a melhor banda que já teve no Brasil, tá? Tecnicamente, tá? Por que eu digo isso? Porque toda banda, ou a maioria das bandas, eles se formam, e aí você, às vezes, tem uma pessoa que é excepcional, por exemplo, tem um guitarra que é monstro, ou então tem um baixista que é o cara, ou então tem um baterista que é fora de série, mas os outros são bons, né, geralmente, mas não acompanham o mesmo nível. E o Angra não, o Angra é brincadeira, cara. Acho que tecnicamente acho que não tinha um ali que não fosse monstrão. E eu não conheci pessoalmente da banda, aliás, dessa formação do Angra. Depois mudaram de nome, e aí houve várias mudanças, né? Isso acontece, muda a música direto. O único que eu cheguei a ter um contato assim, pessoal foi o Kiko Loureiro, monstro também, cara de guitarra, monstro, cara fera, mas a banda toda era excepcional. E ele, né, me chamou bastante atenção. E aí me volta, eu fico pensando, né? Porque a Bíblia diz que há mais sabedoria num funeral do que numa festa. E aí toda essa situação que a gente está vivendo aí, né? O caso, volto a falar do caso do Neymar e tal, da moça lá que teve a acusação de estupro e tal. Aí eu fico pensando, né? Que se as pessoas realmente elas tivessem uma vida voltada para Deus, as coisas seriam muito diferentes, né? E toda vez que a pessoa ela não segue aquilo que Deus... Não estou aqui julgando ninguém, não estou aqui fazendo juízo de valores, nada disso. Eu estou comentando porque são coisas meio óbvias, meio claras, né? Você temer ao Senhor e viver uma vida com Deus, que Deus ele é puro, ele é limpo, ele é honesto, ele é digno. Então quem vive com Deus, quem caminha com Deus, vai ter uma vida limpa, honesta. Uma coisa puxa a outra. E aí eu sempre medito nessa parte, nessa passagem, que é a passagem lá do homem rico, né? Que ele tá lá fazendo plano e olha, eu vou fazer um celeiro novo, vou construir, vou fazer, vou acontecer. E aí vem aquela coisa, né? Olha, tolo, hoje te pedirão tua alma. Então o ser humano, quando ele não tem a visão das coisas do alto, ele infelizmente, por mais fama que ele tenha, mais dinheiro que ele tem, ele só põe os pés pelas mãos, porque a vida dele é voltada para ele próprio, né? Os seus próprios interesses. E quando você vive para Deus é diferente, né? Porque você pode não ter dinheiro, não ter fama, não ter nada disso, mas você tem a coisa mais importante. Mas tem um livro do Pondé que acho que é o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, acho que é esse livro. Eu gosto muito do Pondé. E nesse livro ele fala, né, dos golfinhos, que fala, ele dizendo, eu sou ateu como os golfinhos são ateus. Aí por isso que eu acho interessante a filosofia. A filosofia permite tudo, né? A filosofia permite que você... Então ele fala que ele é ateu como os golfinhos. Agora eu queria saber o seguinte, ele porventura algum dia conversou com algum golfinho? Então, do mesmo jeito que a filosofia permite dá essa liberdade de ele achar que o golfinho é ateu, a mesma liberdade eu tenho para dizer exatamente o contrário, né? O golfinho não é ateu, pelo contrário, a natureza clama por Deus. Mas eu até admiro o pessoal que é ateu, tenho vários amigos ateus, para mim não tem problema nenhum. Eu até admiro a fé, né? Porque no final das contas, se você parar para pensar, você achar que toda essa exuberância que nós temos do planeta, essa ordem cósmica, os planetas, cometas, sóis, estrelas, fundamentos, essas coisas todas que nós temos, a própria vida,
né? Se você pensar uma própria formiguinha, que pra gente nem dá muito valor, mas há uma complexidade imensa, né, na vida de uma formiga, na verdade. É uma coisa absurda, coisa formidável. E achar que isso tudo veio do nada, assim, que veio do acaso, então não deixa de ser uma coisa admirável, né? Mas eu dou muito valor a isso, porque o importante é o final. Talvez isso que é o interessante, esse contraponto, né? O que seja o olhar do homem, o olhar do homem é muito enganador. Nós vemos e damos relevância a certas coisas que talvez, não estou falando, né, por Deus, não estou falando isso, mas é fácil de perceber que algumas coisas que são muito relevantes para o ser humano, eu tenho essa ideia que para Deus não são tão relevantes assim. E às vezes o que é desprezível para o homem, né, pessoas que não têm grande destaque, não têm grande, né, divulgação, e essas pessoas, estas sim, são realmente pessoas que importam para Deus.